Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparecem o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Muito obrigado. Muito obrigada, muito obrigada. Que alegria estar com todos nesta reunião maravilhosa, promovida pelos educadores da Seichonoye do Brasil. Seja bem-vindo a mais uma reunião da Seichonoye. E hoje, então, junto a todos os senhores e senhoras, nós vamos estudar sobre o poder da oração e o desenvolvimento dos educandos, né? Ou seja, a importância da oração na vida, não é, das crianças, na vida dos jovens, na vida daqueles que estão se desenvolvendo, e a importância da oração tanto dos pais quanto, então, dos filhos dos educandos, ok? Muito obrigada. A Seichonoye, ela tem uma das veias, né, extremamente importantes de seus ensinamentos, a pedagogia da Seichonoye, também conhecida como educação da vida. E eu tenho em mãos aqui o livro Pedagogia da Seichonoye, e este livro, ele logo aqui na sua introdução, ele fala dos princípios desta pedagogia da Seichonoye, os princípios da educação da vida. Então, para você, educador, educadora, que está conosco nesta reunião, sejam profissionais ou sejam papais e mamães, vamos, então, recordar esses princípios da educação da vida, tá bom? Também para os avós, né, que hoje também estão tão presentes na vida e na educação das crianças. Diz aqui que o princípio e o método educacionais que o professor Masaharu Taniguchi, que é o nosso, né, mestre fundador da Seichonoye, desenvolveu com base na sua filosofia monista, que reconhece unicamente Deus e o que vem dele, constituem a pedagogia da Seichonoye, a qual permite chegar à fonte da vida e ter a visão da vida e a visão do mundo alicerçadas na ideia de que nada existe verdadeiramente além do que é divino. Ok? Então, a pedagogia da Seichonoye, a educação da vida, ela está baseada na visão monista da existência única de Deus e da criação perfeita de Deus, tá certo? E cremos, então, que não existe nada que não seja divino. Segundo princípio, a pedagogia da Seichonoye permite acreditar que toda criança possui em seu interior a natureza divina, ou seja, primeiro que só existe Deus, né? Tudo é divino, e esse divino está dentro da criança, né? Dentro do ser humano, é o que nós dizemos potencialidade infinita, e ensina a visualizá-la para extraí-la. É uma pedagogia que extrai a potencialidade com o poder da visualização, pois visualizar é concretizar em sentido filosófico. Ou seja, cremos em Deus, cremos que esse Deus, essa potencialidade infinita está dentro da criança e que para extraí-la precisamos reconhecer, né, visualizar, não é? E com o poder da palavra exteriorizar. Terceiro princípio, a pedagogia da Seichonoye distingue claramente a imagem verdadeira e o fenômeno, e se visualiza unicamente a perfeição da imagem verdadeira, por pior que seja a aparência fenomênica, ou seja, nós distinguimos claramente o que seja real, que é o que nós chamamos de
imagem verdadeira, e do que seja falso, que nós chamamos de fenômeno, né? Então, o falso, o fenômeno é tudo aquilo, por incrível que pareça, tudo aquilo que nós captamos pelos 5 sentidos. O que eu estou vendo é falso. Em que sentido que é falso? É falso no sentido filosófico de que não é uma existência verdadeira, não é? Então, cada um, né, que está participando dessa reunião está me vendo. Só que o que, né, você, senhor, senhora, vê não é real. Vocês estão vendo o meu corpo, mas esse corpo um dia vai desaparecer. Então não é real, é falso. É falso no sentido de que um dia irá desaparecer. O que nós consideramos como verdadeiro? Aquilo que jamais desaparece. Então esse falso tem a sua razão de ser. É importante, né? Através desse corpo falso é que o meu eu real, que é verdadeiro, pode se manifestar nesse mundo material, não é? Então tem o seu grande valor, sim, mas filosoficamente então chamamos que é algo falso porque não é uma existência verdadeira, um dia irá desaparecer. Mas a imagem verdadeira é aquela vida eterna que jamais desaparece, é a sabedoria, é o amor, não é? É a vida, é a provisão, é a alegria, né? São esses atributos de Deus que jamais irão desaparecer. Então a gente distingue claramente uma coisa da outra. E ao educar uma criança, educar um jovem, nós também fazemos essa distinção. Aquilo que a criança está manifestando, que o educando está manifestando, que o filho está manifestando, nós sabemos claramente que não é real. Porque o real, né, é somente a perfeição. Então, quando manifesta algo negativo, nós, né, temos a certeza de que esse negativo não é o meu filho verdadeiro, não é o meu aluno verdadeiro. Por isso, né, essa é uma das grandes bases, princípios da educação da vida, é distinguir o que existe do que está manifestado. O que está manifestado não é real. Né? Então a gente vai visualizar. O que significa visualizar? É ver por detrás das pálpebras aquilo que realmente existe. E quando a gente vê, crendo na sua existência, naturalmente passa a se manifestar. E o quarto princípio, então, a pedagogia da Seichonoye vivifica sempre o agora, visando a exteriorização da capacidade latente dos educandos. Ou seja, sempre é o agora, nunca para nós, né, que professamos essa educação da vida, né, que praticamos, para nós nunca vamos dizer, é tarde demais. Né? Ou não dá mais tempo. Não, só existe o agora. Então, agora é possível. Não importa, eu tenho 50 anos, ainda não sei ler e escrever, só existe o agora. Vamos lá, vamos aprender. A potencialidade infinita que é o seu ser divino está dentro de você, ansiando para se manifestar. Né? E quando nós reconhecemos essa potencialidade, nós vivemos somente esse agora. A potencialidade existe aqui agora. Aqui agora eu posso manifestar essa potencialidade infinita, porque eu sou filho de Deus. Então, o que você ainda quer aprender? Né? Não é tarde, pode ter certeza, não há nenhum limite. Né? O tempo é agora, só existe esse tempo do agora, ele é infinito, tá certo? Decida agora, ponha em prática agora, né? Faça desse agora o seu viver eterno e você pode ter certeza que não vai se arrepender, né? E, então, quando nós aplicamos essa força da palavra para nós mesmos ou para o próximo, nós dizemos na Seichonoye que isto é oração. Né? A oração é o declarar da vida. Né? Oração, né? Orar em japonês significa inori, então é a declaração da vida. Tá certo? O inoro é a declaração da vida. Então, quando nós declaramos a vida, né, esta vida se manifesta. Quando nós falamos, nós estamos declarando vida. Né? A palavra é vida.
Deus criou tudo através da palavra. Está no Gênesis, capítulo 1, que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e dele tudo foi feito, não é? Mas na Seitianoye nós estudamos de que o verbo é Deus. Não era, é. Só existe agora o eterno, né? Então, o verbo é Deus. O que significa? Que agora, aqui, né? Com a graça de Deus, através das minhas palavras, eu também estou criando, né? E dele tudo foi feito, do verbo tudo foi feito, do verbo está sendo feito agora, a minha vida, o meu destino, tá certo? Quando eu afirmo, eu sou filho de Deus, né? Vamos afirmar? Eu sou filho de Deus, eu sou alegre, eu sou feliz, eu sou inteligente, eu tudo consigo, eu tenho capacidade infinita. Muito obrigado, muito obrigado. Então, essa declaração da vida é oração. Vamos sempre orar, não é? Para nós mesmos. Afirmar também isso para os educandos, para os nossos filhos. Você é filho de Deus. Você é perfeito, é inteligente, é saudável, é alegre, é feliz. Tudo que você estudar, você aprende. Tudo que você lê uma única vez, ficou gravado no seu subconsciente, você jamais vai esquecer. Portanto, creia, o que você estudou, né, vai se manifestar na hora da prova, você vai se lembrar. Olha que palavras fantásticas, né, para os nossos educandos, incutindo neles essa convicção, essa fé, de que eles são filhos de Deus e que eles têm capacidade infinita, tá certo? Então, dessa forma, vamos orar para que as nossas orações sejam as mais positivas possíveis e concretizando, então, assim, todos os nossos ideais, tá certo? Ainda estudando um pouco o livro Pedagogia da Seitianoye, que eu recomendo demais esse livro. Eu sou educadora, sou pedagoga, já tive uma escola infantil, tenho muita experiência na área de educação, já fui coordenadora pedagógica em outra escola também. Dentro da Seitianoye, atuei muito nas reuniões de crianças da Seitianoye. Então, eu posso dizer com propriedade que este livro é revolucionador. Este livro, a aplicação desses princípios na nossa área de educação, seja profissionalmente ou seja dentro do lar, como dizia, né, a gíria, né, é batata. Né? É batata. Se aplicar, com certeza terá excelentes resultados, tá bom? Então, vamos ver aqui, na página 22, está escrito o seguinte: é bom ler para as crianças poemas alegres e construtivos. Obviamente, um bebê não entende o conteúdo dos poemas, mas seu subconsciente capta as vibrações mentais positivas e agradáveis da pessoa que entende e lê o poema. Olha que fantástico, só um parênteses aqui, né? Com relação à estrutura da nossa mente. A nossa mente ela é formada basicamente de consciente e subconsciente. Na psicologia é mais usual falar inconsciente. Na Seitianoye, né, lemos mais subconsciente, mas é o mesmo significado, ok? Aprendemos então que 5% da nossa mente é formada pelo consciente e 95% é formada pelo subconsciente. Quando o bebê ouve poemas, né, alegres aqui, né, e construtivos, ainda que conscientemente, que o consciente é a mente que pensa, ainda a criança não tem desenvolvido esse pensar, esse raciocinar, esse analisar, esse criticar, que são todas, né, aí as características da mente consciente. A criança não tem ainda desenvolvido isso, mas ela tem 95% de subconsciente que, independente da faixa etária, ele já está lá, né, trabalhando e recebendo todas essas informações captadas pelo consciente.
né? Ainda que a criança não perceba, mas através da audição, da visão, ela está captando aquele momento da mamãe, do papai, que está lendo para ela poemas alegres, poemas construtivos, ou mesmo, né, o profissional que lida com os bebês, não é? Que maravilha nas creches, não é? Poder ler poemas também para os bebês, e assim então vai diretamente para o subconsciente deles, aquilo fica fortemente gravado, fortemente gravado. Sabe por quê? Porque não passou pelo crivo do consciente de forma rígida, como a mente do adulto. A mente do adulto é muito mais crítica, né? Você ouve alguma coisa, na hora você vai pensar, será que é verdade? Eu não sei não sei se eu acredito nesse poema não. Eu não sei se essas palavras estão corretas. Então, o adulto ele vive analisando, né? Vive criticando, mas o bebê não. O que a gente fala para o bebê, naturalmente já vai lá para o subconsciente. Por isso, a importância de o bebê só ouvir coisas boas, da criança só ouvir coisas boas, para que na fase adulta a gente só tenha, né, essas impressões positivas no subconsciente, e essas impressões, como significa 95% da nossa mente, e é a mente que cria o nosso destino, então na fase adulta a gente vai perceber o valor, né, desse acúmulo positivo no nosso subconsciente, que vai acabar se refletindo então na nossa vida. Tá certo? Então, continuando aqui. Pela mesma razão, né, dessa importância de ler poemas alegres e construtivos para o bebê, né, fazendo com que então ele se desenvolva graças a essas vibrações positivas, o mestre também diz que a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade é essa aqui, né? A Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, aqui na verdade a gente tem todas as sutras, né? 4 sutras, Louvor aos Apóstolos da Missão Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, Palavras do Anjo e Contínua Chuva de Néctar da Verdade. Temos 4 sutras sagradas neste livro, né? E dentro, então, dessa coletânea, dessas 4 sutras, nós temos a Chuva de Néctar da Verdade. E o mestre, então, diz que também essa sutra, quando lida a uma criança, exerce influência benéfica sobre ela e às vezes cura até doenças, mesmo que essa criança não entenda o significado das palavras da sutra. Não precisa entender de forma consciente. Quando, né, o bebê, a criança recebe as palavras da sutra, que o mestre fala, também é um poema. Porque, na verdade, a palavra sutra, sutra em sânscrito, significa poema. Então, Sutra Sagrada é um poema sagrado. Aqui também estão, né, lindos poemas que a gente deve ler na cabeceira das crianças, né, dos jovens, para que eles captem toda essa vibração de luz e de verdade e, né, de forma a ficar bem, né, gravado no subconsciente, possa então se manifestar e expressar como uma vida, né, de paz, de sabedoria, de alegria, de saúde para a pessoa que recebeu essas palavras, tá certo? Então a palavra sutra lembra rezas budistas, mas a Chuva de Néctar da Verdade não é um livro de rezas, né? Ela é um poema. Tá? Então, aí aqui o mestre conta que quando ele publicou como poema, mas as pessoas começaram a ler e começaram a obter curas de doenças até incuráveis, né? Então, ele conta aqui, né, que as pessoas, né, contam que lendo a sutra para as crianças começaram a ficar bem mais bem-humoradas, alegres, não é? Elas pararam de chorar à noite, a criança que chora muito à noite, vamos ler a Sutra Sagrada, né? Para ela, olha que lindo, meu Deus do céu, né? Vamos ler com amor. A gente também tem o CD de Sutra Sagrada, também hoje em dia pode baixar, né, a Sutra Sagrada do YouTube, mas nada substitui, né, a mamãe, o papai, o vovô, vovó, né,
aquele que cuida da criança ler a Sutra Sagrada com aquele amor na cabeceira, tá bom? Então vamos ler, porque as crianças param de chorar, tem relatos de que pararam de urinar na cama, né? Até caso de cura de encefalite letárgica. Esse é um dos, né, exemplos que o mestre cita aqui, mas a gente sabe que existem milhões, né, de exemplos de curas através da leitura da Sutra Sagrada, tá bom? Então, este realmente não é um simples poema, mas é um poema sagrado. Essa vibração influencia beneficamente na educação e na formação do caráter das crianças, está aqui na página 23 deste maravilhoso livro, tá? Vamos para a página 36 agora? Quem tiver em mãos o livro, né? Você está na sua casa, você tem o livro, pode pegar lá, vamos estudar juntos. Se você não tem, você pode adquirir na livraria virtual da Seichonoye, tá bom? É só entrar na sni.org.br, tá? Livraria virtual, e você vai poder aí adquirir esse livro e tantos outros livros de educação e de toda sorte, né, de assuntos que a Seichonoye então nos presenteia, tá bom? Então, adquira, você vai receber pelo correio na sua casa, tá certo? E, né, você vai perceber a grandiosidade que são as leituras da Seichonoye. Na página 36, está aqui um fator interessante dentro da educação, que os filhos imitam os pais. O instinto de imitação do ser humano deve-se ao fato de que existe uma ligação intrínseca entre todas as formas de vida, ou seja, todos os seres vivos. Se mesmo ao ver uma flor, o ser humano sente o desejo de imitá-la, manifestando a mesma beleza, é natural que ele deseje imitar um semelhante seu, né? Às vezes a gente quer imitar um elemento da natureza, quanto mais, né, imitar um semelhante nosso, né, um ser humano. Por isso, se uma pessoa deseja melhorar outra, é essencial melhorar primeiro a si mesma. Olha que interessante. Se eu quero melhorar o meu filho, se eu quero melhorar o meu aluno, eu preciso primeiro melhorar a mim mesmo. Por quê? Porque nós estamos falando aqui do instinto de imitação que é intrínseco ao ser humano, tá certo? Se nós sabemos que existe esse instinto de imitação, e é importante a gente conhecer, Jesus Cristo nos ensinou, conhecereis a verdade vos libertará, não é? Então, por isso que parabéns para todos que estamos juntos estudando esta verdade, porque quando a gente conhece, a gente se liberta. Olha que fantástico. Eu acabo de conhecer ou de relembrar que está intrinsecamente no ser humano o instinto de imitação. Então, se eu quero melhorar uma pessoa que vive ao meu lado, é só eu melhorar. É só eu me modificar. Por quê? Porque o outro vai me imitar. É natural, né? É natural essa imitação. Então, se eu sou sempre alegre, quem vai estar do meu lado vai estar alegre, porque vai me imitar. Não é uma coisa consciente, né? É inconsciente. É a força dos 95% da nossa mente atuando, tá? Sem perceber, porque o instinto está no subconsciente. Tá? Então, naturalmente, a gente vai começar a imitar o outro. Principalmente a gente observa isso entre marido e mulher, não é verdade? Entre namorado e namorada, companheiros e companheiras, não é? É natural, de repente você está usando a mesma expressão que o outro usa. É muito engraçado, né? Eu tenho 25 anos de casada e é muito interessante. Quando eu dirijo, às vezes eu me vejo fazendo os mesmos gestos que o meu marido faz quando ele dirige. Graças a Deus, ele dirige muito bem. Né? Então eu fico feliz porque eu estou, né, assimilando, né, como ele dirige bem, né? E às vezes a gente se pega, né, usando as mesmas expressões, as mesmas palavras, achando graça das mesmas coisas, não é? Esse é um instinto de imitação. Então, como é libertador saber disso? Eu não preciso ficar preocupada em modificar o outro, né? Como que eu quero que o outro seja? Alegre? Então,
vou ser alegre. Não é? Começa agora, dá uma risada aí. Tá certo? Vamos ser alegres. Ah, eu quero que meu filho estude mais? Ah, então vamos estudar mais. Não é a educação verdadeira não é aquela frase, né? Faça. A educação verdadeira é aquela, vamos fazer, não é? Vamos estudar, tá? Então, vamos ajudar a mamãe, vamos ajudar o papai, vamos fazer juntos com a mamãe e com o papai os afazeres de casa, não é? Então, quando a gente faz junto, é mais gostoso, é mais estimulante, né? É muito bacana. Mais uma vez, né, o exemplo de casa, eu e meu esposo, muitas vezes, né, ele está lá lendo, eu também estou lendo, trabalhando no computador, né, mas se eu tenho que limpar a casa, eu começo a limpar, daí a pouco meu marido também se levanta e começa a me ajudar, sem que eu peça. Mas é natural, porque aquele meu ato de limpar aqui, limpar ali, vai assim, influenciando, né? Influenciando. E é interessante que acaba, então, os dois limpando juntos. Né? E da mesma forma, meu marido gosta muito de ler, né? De repente eu me pego também lendo. Por quê? Porque de tanto que ele lê, acaba me influenciando também para eu estar na leitura. Então, desta forma, né, a gente vai, né, juntos, um influenciando positivamente o outro, tá certo? Então, é importante que a gente saiba disso, né, para que a gente possa também estar desenvolvendo, né, os nossos educandos da maneira mais positiva, partindo sempre de nós, tá? Sempre partindo de nós. Nós vamos modificar primeiro. Nós vamos agir primeiramente e naturalmente o outro vai nos imitar, tá bom? Muito bem, então agora aqui, tem até, né, voltando um pouquinho na página 37 desse livro, tem um caso de... Conheço um conceituado empresário, diz aqui o nosso Sagrado Mestre, que ele é membro da Seichonoye, um empresário, membro da Seichonoye, e ele tem filhos maravilhosos, de conduta exemplar. Certa vez, numa reunião de empresários, um amigo lhe disse, invejo você, que tem filhos tão bons, pois os meus são terríveis. Vão mal nos estudos, têm péssimo comportamento. Qual o segredo de educar tão bem os seus filhos? Com muita simplicidade, aquele empresário respondeu, eu apenas evito praticar qualquer ato de que possa me envergonhar e que não gostaria que meus filhos praticassem. É só isso. Fantástico, né? Eu só pratico coisas que eu gostaria que os meus filhos praticassem. E só pratico coisas que não me envergonho de meus filhos saberem que eu estou praticando, né? Então, é tão simples assim. Só que, lógico, exige, né, essa decisão, esse comprometimento dos adultos. Mas somos adultos, né? Faz parte da vida adulta o comprometimento, a responsabilidade com as próximas gerações. Faz parte da nossa missão, né, como adulto, tá certo? Então, que bacana, não é? Eu faço o que eu gostaria que os meus filhos fizessem, né? Página 54, aqui diz o seguinte, para melhorar a criança, é essencial reverenciar a sua natureza divina, reconhecer a sua perfeição interior e induzi-la com palavras brandas e afetuosas a manifestar essa perfeição, né? Então, para melhorar a criança, é preciso reverenciar a natureza divina. Lembrando que primeiro nós temos que reconhecer que a natureza divina é a única existência, que essa natureza divina existe dentro de todos nós e que ao reconhecermos essa natureza divina, pela lei da mente de que tudo que se reconhece aparece, ela, enfim, vai se manifestar, vai aparecer, vai se expressar,
Não é? E como que nós vamos reconhecer a natureza divina da criança? Através da palavra, da força da palavra. Você é filho de Deus, tem capacidade infinita. Vai melhorar, cada vez mais vai melhorar. Né? Certa vez uma criança apresentou uma prova para a mãe escolar e a mãe, olhando aquela prova, viu que a criança tirou 0. Né? Quando a mãe viu aquela prova, disse para a criança: que bom! Aí a criança: como bom, mãe? Né? Eu tirei 0. Então, mas olha que bom, porque menos do que isso você não pode tirar. Então, olha, agora é só melhorar. Que mãe sábia, não é verdade? Agora é só melhorar. Mais baixo do que isso, tem nota menos que 0? Não tem. Significa que não tem outro caminho senão melhorar. E naquele momento, aquela palavra da mãe foi oração. E essa oração vai desenvolver aquela criança, porque a partir daquele momento ela percebeu que a mãe está confiando nela. Se a mamãe falou que agora só pode melhorar, significa: mamãe confia em mim, então eu vou melhorar. Porque também a criança, o educando, ele gosta, ele sente a alegria, a felicidade de satisfazer a confiança dos adultos. Não é? Se o adulto confia, ele vai, porque fala: não, a professora está confiando em mim, o professor está confiando, meus pais estão confiando em mim, então eu vou fazer, eu vou conseguir. Não é? Então esse ímpeto de dar alegria aos pais, aos professores, né, está dentro, né, da criança e dessa forma, então, ela vai se esforçar ao máximo em crescer, tá certo? Então, a palavra é uma grande oração que vai conduzindo, né, o ser humano na direção daquela palavra. Página 58. Para saber se uma pessoa está manifestando ou não a perfeição da sua imagem verdadeira, basta verificar se em sua vida cotidiana ela é benquista por todos ou ela é detestada por todos. O que é preciso fazer, então, para ser benquisto por todos? Para isso, é fundamental o ato de doar com generosidade a todas as pessoas necessitadas. Não estou me referindo ao fato de doar dinheiro ou outros bens materiais. A simples doação material frequentemente contribui para desenvolver nos beneficiados o espírito de dependência, levando-os a ter uma ideia errônea de que não é preciso trabalhar para obter dinheiro, pois podem contar com o auxílio dos outros. Né? Então vamos voltar um pouquinho? Quando a gente reconhece a natureza divina, a gente faz com que essa natureza divina se manifeste através do elogio, da palavra de confiança, da palavra de incentivo, tá certo? Agora, após, né, essa prática, será que realmente surtiu efeito? Como que a gente vai ver se surtiu efeito? O nosso Sagrado Mestre nos ensina aqui: observe se essa criança, se esse educando, ele está sendo benquisto pelas pessoas. Né? Se ele está propiciando boas vibrações para os seus semelhantes e recebendo essas boas vibrações também, vibrações de alegria, de amizade, de amor, de generosidade. E como então a gente vai desenvolver isso em nós e nos nossos educandos? Através do doar. Mas não é um doar simplesmente material. Então vamos ver aqui, né? Está na página 59. O auxílio verdadeiro consiste em fazer com que a pessoa passe a levar uma vida digna e a praticar bons atos para ser amada e respeitada por todos. Conhecendo a alegria de ser amado e respeitado pelos outros, o ser humano jamais se degrada.
Pelo contrário, ele cresce incessantemente. Olha que lindo! Então nós temos que ensinar, né, aos educandos, aos filhos, a doar generosidade, amor, boas palavras, elogios, amizade, companheirismo, né, fidelidade, sinceridade, honestidade, perdão, compreensão. Né? Ao fazermos tudo isso, ao sermos também esta pessoa, nós vamos estar semeando, né, essas vibrações maravilhosas do bem, né? E quando a gente semeia, a gente colhe, e dessa forma, então, né, nós vamos poder ser pessoas amadas e respeitadas por todos. E aí sim nós podemos dizer: ah, estou manifestando a minha natureza divina de filho de Deus. Isso se deve à sintonia das vibrações mentais. A alma alimenta-se de boas vibrações mentais para crescer. Portanto, as pessoas crescem e se fortalecem quando recebem vibrações mentais de estima e consideração dos outros. Olha que fantástico! Quanto mais você fizer, né, algo positivo para o próximo, mais você vai receber essas vibrações de amor, de gratidão. E essas vibrações é que vão te fazer crescer, né? Não é lindo isso? Então, vamos ensinar as crianças a receberem amor. Mas como que nós vamos ensinar a criança a receber? Primeiro, nós vamos ensiná-la a doar, não é? Porque a gente sabe que ao receber, né, em gratidão a esta doação, é que a criança vai crescer, vai se desenvolver, vai ser feliz, vai ser próspera, né, vai manifestar ainda mais a sua capacidade infinita, tá certo? Vamos lá para a página 99 agora, desse livro fantástico. 99. Como usar o poder da palavra. Então, vamos lá. Diz aqui nosso Sagrado Mestre: já curei muitas crianças que sofriam de persistente enurese noturna, que é a incapacidade de conter a urina durante o sono, simplesmente orientando a mãe no sentido de eliminar sua preocupação. Então, aqui o nosso Sagrado Mestre, ele fala que como a preocupação da mamãe, lógico que também do papai, né? Mas essa preocupação exagerada influencia negativamente as crianças e, em muitos casos, acaba fazendo com que a criança, né, extravase essa pressão que ela recebe da mente preocupada dos pais, através, então, de fazer xixi na cama. Tá? Então, diz aqui o nosso Sagrado Mestre, né? Que quando ele fala, né, para a mãe que é a sua preocupação que está propiciando isso no seu filho, muitas vezes só dele orientar dessa forma, a criança já não faz mais xixi na cama, né? Porque já naquele momento a mãe percebe o erro, deixa de se preocupar. E o que significa se preocupar? É não se entregar na mão de Deus, né? É achar que quem realiza as obras sou eu e não Deus. E é verdade? Não. Jamais. Quem sou eu? Quem realiza as minhas obras é Deus. Quando eu me coloco à frente de Deus, quando o meu ego quer, né, sair à frente e realizar, sem contar com essa força divina, dá tudo errado. Dá tudo errado. Então, olha, se está acontecendo coisa errada com você agora na sua vida, é porque você não está se entregando a Deus. Entregue-se a Deus. Entregue a sua vida a Deus, a vida do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus familiares. Entregue a Deus. Deus pode tudo. Deus é capaz de tudo, Deus faz tudo. Deus é o nosso Pai amoroso. É o único Criador do céu e da terra, né? Quando a gente começa a se preocupar, será que o meu filho vai se desenvolver? Será que vai aprender? Né? Será que eu vou ter isso na minha escola agora, né, em época de pandemia? Será que eu vou conseguir ensinar meus alunos via internet?
né? Será que eles vão aprender? Essas preocupações só atrapalham. Não, tenha certeza, você é filho de Deus, o seu aluno é filho de Deus, né? A mesma capacidade que existe em você, existe nele. Você está sendo capaz de ensinar pelo computador, ele também é capaz de aprender pelo computador, porque só existe essa inteligência infinita que se manifesta de infinitas formas, não é? A vida está nos propiciando esse grande exercício de nos evoluirmos, de nos aperfeiçoarmos através de diversas formas, né? Dentro da educação, né, que sempre foi mais tradicional, nós estamos dando um grande passo, não é? Nessa nova modalidade de educação, que víamos em cursos superiores, agora a gente está vendo até na pré-escola. Crianças, não é? De pré-escola vão lá também no computador e recebem as historinhas das professoras, recebem as músicas, né? Cantam junto com as professoras, pelo computador. Não é um momento riquíssimo que a humanidade está vivendo de perceber que existem inúmeras formas de aprendizado, de crescimento, de desenvolvimento? Então, sem preocupação, com a fé em Deus absoluto, vamos lá, siga a sua missão, né? Então diz aqui que através então de eliminar essa preocupação, né, a criança deixa de receber esse peso dos pais e como ela recebe esse peso, essa cobrança. Muitas vezes, né, aquela cobrança de que o filho seja perfeito, de que o filho não erre, né? E isso é desumano. É desumano não querer, né, que o filho não erre, que o aluno não erre, né? É no errar que a gente cresce. O errar faz parte do desenvolvimento. É desumano, né? Sem querer essa perfeição, né, extrema, né? E isso vai dando um desânimo tão grande, né, para a criança, para o jovem, né, porque ele percebe que por mais que ele faça, ele não consegue satisfazer os pais. Por mais que ele faça, ele não consegue satisfazer os professores. E isso vai dando uma frustração tão grande, uma revolta tão grande, que acaba então o quê? Urinando na cama ou indo para as drogas, né, se rebelando contra a escola, não quer mais ir para a escola, né? Então, vai assim, através de inúmeras manifestações, ele vai extravasando essa insatisfação que ele sente dos adultos com relação a ele. É terrível, porque ele não vai conseguir satisfazer nunca, né? E por conta disso, então, ele não vai se realizar, não vai dar alegria para os pais, não vai dar alegria para os professores, mas o pior, ele não vai se dar alegria, ele não vai, né, se satisfazer como um ser humano, como um filho de Deus. Então nós temos que ser mais humanos, né? Ao ver o divino no próximo, nós temos que ser humanos, tá? Então veja o divino, evoque esse divino, você é capaz, você é filho de Deus, mas se errou, ok, faz parte, né? Não se preocupe, levante. Sabe por quê? Quem erra é o homem carnal, mas quem se levanta é o Filho de Deus. E você, neste momento, é o Filho de Deus que ora se manifesta como corpo carnal, vivendo essas experiências da vida. Errou? Ok, vamos acertar agora. Tá certo? Vamos acertar a partir de agora, né? Então, vamos concentrar mais, vamos estudar mais, tá certo? Vamos dar mais valor, não é? Aqueles momentos, aquelas oportunidades que nós temos para crescer. Não foi uma boa lição? Não é? Então, essas palavras sábias dos educadores, né, vão tirando, né, essa angústia dos educandos. Outra coisa também, né, principalmente aos pais, papai e mamãe, sempre diga para o seu filho, só o fato de você ter nascido já me fez a pessoa mais feliz do mundo. Tá bom? Então, o seu filho não precisa entrar na melhor faculdade ou na faculdade que você deseja, seu filho não precisa casar com quem você queira que ele case, né? Ele não precisa trabalhar na empresa que você gostaria que ele trabalhasse. Não.
Só o fato do seu filho estar vivo, dele ter nascido, já é motivo de profunda felicidade para você. E não é verdade? É, não é? Então por que não expressa? Precisa expressar. Fale isso para o seu filho. Filho, você não precisa fazer nada, só o fato de você estar aqui, existir, já é, né, motivo de maior felicidade na minha vida, tá certo? Dessa forma, pensa um filho que ouve isso, né? Vai querer fazer tudo para alegrar o pai, para alegrar a mãe, tá certo? Então, essa palavra é oração, e essa oração vai fazer o seu filho se desenvolver cada vez mais, tá bom? Eu tenho em mãos aqui também o livro Dinamize Sua Capacidade. É um livro fantástico para os jovens lerem, hein? Esse livro é maravilhoso. Olha, desde a adolescência, viu? Já vai conseguir entender esse livro. Então, um excelente presente, né, para os nossos jovens, o livro Dinamize Sua Capacidade. E aqui também tem um relato muito bacana no capítulo 6, que é de uma menina com apenas 8 anos de idade. Tá? Então, ela contou uma vez, graciosamente, numa reunião da Seitianoye, o seu relato de experiência. Ela disse o seguinte: minha mãe é uma fervorosa praticante da Seitianoye. Como residimos perto de uma academia da Seitianoye, ela vai todas as manhãs lá praticar a meditação Shinsokan. E eu também frequento, aqui falou Escola da Vida, que são as reuniões de crianças, né, da Seitianoye. No Brasil também nós temos, né, inúmeras aí espalhadas por todo o Brasil, reuniões de crianças, né, da Seitianoye. E essa menininha de 8 anos começou a frequentar essas reuniões e na reunião ela aprendeu o seguinte, e reforçado pela mãe, também a seguinte oração: sou capaz de obter nota 100 nesta prova. Muito obrigado, Deus. Né? Então, para nós pode ser obter nota 10 ou obter o A, né? A como a nota maior, não importa, né? Mas aqui no livro, então, está a nota 100. Essa garotinha de 8 anos, desde que ela aprendeu esta oração, sou capaz de obter nota 100 nesta prova, muito obrigado, Deus, ela começou a fazer essa oração na escola antes de fazer a prova. E desde então, ela conta aqui, eu nem estou estudando tanto, mas eu só estou tirando 100. Né? Então, olha a importância de nós também ensinarmos a criança a orar. Vamos ensinar os jovens a orar, tá? Os nossos educandos, os nossos filhos a orar, tá certo? Tem também um outro relato aqui na página 95 de uma menina de 10 anos, né? Ela também frequenta as reuniões de crianças da Seitianoye e também ela era assim, meio preguiçosinha aos domingos, sempre levantava muito tarde, mas como a reunião de criança é bem cedinha, aos domingos, ela começou a levantar mais cedo, se tornou mais disposta, mais animada, né? E logo que ela acorda, então, de manhã ela senta na cama e ela fala, muito obrigado, Deus. Isso também é uma oração. Muito obrigado, Deus. Então, ela diz que só dela levantar, dela já acordar, sentar na cama e ficar em posição de oração e falar muito obrigado, Deus, ela já sente, assim, uma alegria, né? Ela fala, assim, que vem uma força e que ela consegue se levantar imediatamente. Olha que fantástico! Então, ensine isso, né, para os seus filhos, né? Logo ao acordar, dizer muito obrigado, Deus. E naturalmente vai se levantar, vai levantar para ir na escola, ou mesmo, né, para se preparar, para ficar lá na frente do computador e estudar, tá certo? Muito obrigado, Deus. Outras orações também ela aprendeu nas reuniões de criança. Tem uma que é assim, ó, sou filha de Deus, sou capaz, sou forte, sou boa. Tá na página 96 desse livro, tá? Dinamize Sua Capacidade, tá? Então, outra oração maravilhosa que ela vive também falando, sou filha de Deus, sou capaz, sou forte, sou boa. São pequenas frases que são orações poderosas, né? Aí ela conta de mais uma oração que ela aprendeu também. Ó Deus, que está no profundo da minha alma, a força infinita, manifeste-se. Essa oração é fantástica, né? Vamos fazer? Então, feche os olhos e repita. Ó Deus, que estás no profundo da minha alma, ó força infinita, manifeste-se. Agora, alegria.
Ó Deus, que estais no profundo da minha alma, ó alegria infinita, manifeste-se. Agora saúde. Ó Deus, que estais no profundo da minha alma, ó saúde infinita, manifeste-se. Muito bem, parabéns. Gente, isso é uma oração poderosa. Tá? Essa oração, ela vive fazendo, essa menina, ela conta aqui, né? Que como ela se sente, né? Revigorada através desta oração. Tá? Então, dessa forma, nós vamos treinando, né? A manifestação cada vez mais da nossa imagem verdadeira, da nossa capacidade infinita, através da força da palavra. Tá? Gostaria também de deixar aqui, né, a indicação de 2 livros fantásticos para os nossos juvenis, que são os adolescentes, que é o livro Juvenil de Orações. Vamos presentear os nossos adolescentes, os nossos jovens com este livro, tá? Porque nesse livro ele vai poder a qualquer hora, mas olha que livro mais bonito, olha, né? Ele vai gostar muito de manusear esse livro, é um livro que está muito bacana, né? O design dele é muito legal. Olha, Oração para Perdoar, vamos ver? Conscientizei-me claramente da verdade de que sou filho de Deus. Deus jamais vê os defeitos das pessoas, mas unicamente o lado bom delas. Por isso, como filho de Deus, não vejo defeitos nos outros e sou benevolente até com as pessoas que não me tratam bem. Olha que fantástico, está na página 63, para você dar para o jovem fazer quando ocorrer alguma inimizade dentro da sala de aula, ou dentro da vizinhança, né? Do seu convívio. Olha que oração fantástica para ele fazer. Faça junto com ele, repita junto com ele, né? Deixa na cabeceira este livro para ele sempre fazer, para eliminar qualquer, né, vibração ilusória de ressentimento, né, de raiva, de ciúme, e voltar, então, né, àquela convivência harmoniosa de amigos, tá bom? E, olha, pensa quantas orações que a gente pode estar, né, fazendo junto com eles e incentivando que eles façam para que eles possam resolver facilmente, né, as dificuldades do dia a dia. E para as crianças, tem também, olha, oração para as crianças. Olha que lindo, tá? Aqui também tem oração antes dos alimentos, né, também para os professores, na hora de dormir, tá? Então são orações lindas que a gente faz também com as crianças, até que elas possam também fazerem sozinhas, tá? Esses livros a gente adquire na livraria SNI, que é a nossa livraria virtual da Seitianoye. Podemos presentear e podemos nos enriquecer com essas leituras, tá certo? Vamos orar, proferindo sempre boas palavras e com certeza o nosso destino será cada vez melhor. Felicidades a todos, uma grande alegria estar com vocês. Muito obrigada, muito obrigada. A todos, muito obrigado. Tenho a felicidade de apresentar a todos vocês neste momento Palavras de Luz 2021, Preceitos Diários. Esses preceitos diários, lidos todos os dias nas suas casas, nas suas residências, nos seus estabelecimentos comerciais, têm a missão e a função de fazer com que o seu dia torne-se um dia radiante, alegre, feliz, cheio de vida, cheio de vivacidade, com palavras que extraem o potencial infinito da nossa natureza divina como filho de Deus. Nas palavras do dia 2, diz: o homem está ligado em unicidade à grande vida do universo. Eu sou um com Deus. Deus permeia o universo. Eu sou um com a força que permeia o universo. Essa força poderosa está se movendo dentro da minha vida como uma corrente do mar profundo. Essa força poderosa é sabedoria infinita. Ela orienta meus planos e concretiza os melhores resultados possíveis. Portanto,
adquiram e mantenham nas suas casas, nas suas residências, no seu trabalho, Palavras de Luz 2021. Procure nas nossas regionais, nas nossas associações locais ou mesmo no site que vai aparecer aqui para cada um de vocês. Muito obrigado!